A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, aquele que em Cristo nos deu a vida, aquele que em Cristo nos deu a paz, aquele que em Cristo nos guarda para que estejamos diante dele, refrigerados pela sua presença, ensinados pelo seu Espírito, guiados pela verdade, e assim nós prosseguimos em aprender Cristo. Hoje nós vamos meditar sobre o fermento. O fermento das Escrituras representa a obra de Satanás, ou uma das obras de Satanás, ou é um resumo sobre aquilo que ocorreu na alma humana. O fermento é algo que, colocado numa massa, ele falseia toda a massa. Falseia o tamanho, falseia o sabor, falseia todo o seu aspecto, todo o seu interior, tudo que ela toma uma outra forma. Portanto, no livro de Êxodo, Deus disse assim no capítulo 13, a respeito do fermento, no versículo 7. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. O fermento, ele não estaria na comida, que é o pão. O fermento, ele não se encontraria com o judeu, com aquele que é de Deus. O fermento não seria encontrado em todo o seu território. Na realidade, jamais poderíamos nos alimentar de algo fermentado, porque aquilo que é fermentado representa a palavra que foi mudada, a palavra que foi dada ao homem pela serpente. Portanto, Jesus veio como o pão asmo. Isto é nossa Páscoa. Nós só devemos comer Cristo, a sua palavra. Jamais devemos nos alimentar de algo que tenha fermento, falando espiritualmente. Como o alimento espiritual é a palavra, nós temos que verificar se na palavra tem fermento. Se a palavra que nós ouvimos for fermentada, nós não podemos colocar ela no nosso coração. Este é o significado espiritual de comer pães asmos, de ter o fermento conosco. Isso é, de carregar na nossa alma a palavra fermentada, de carregar no nosso coração aquilo que o homem fala sem Deus, aquilo que nós pensamos sem Deus. Nós devemos viver da palavra que sai da boca de Deus. Jesus é a palavra que sai da boca de Deus, porque ele é o verbo, ele é o pão asmo, ele é o pão sem fermento, e só isso que nós devemos comer. Mas a ideia de fermento também é uma revelação, e nós podemos ver que em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isto, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Portanto, nós devemos perceber, e aqui ele explica que mais sobre o fermento. O fermento representa a maldade e a malícia, e representa toda a palavra má que sai da nossa boca e que provém do nosso coração, que foi fermentado pelo diabo. A nossa salvação é que em Cristo o fermento é tirado, mas o crente precisa aprender a lançar fora o velho fermento, isto é, se por acaso nós ouvimos uma palavra e ela não vem de Deus, não devemos carregá-la conosco, pois Deus já disse em Êxodo que aquele que é dele não deve ter fermento com ele, não deve ter uma palavra que não provém de Deus. Veja que nós somos de fato sem fermento. Então todos os que creem têm que ser um pão asmo.
Que é ser um pão asmo? É ser um pão sem contaminação. Ser uma pessoa que traz consigo mesmo sinceridade e verdade. E não carrega nada do inimigo, nada da carne e sangue, nada dos homens, mas carrega tudo que é de Deus. E é Cristo. Cristo é o pão asmo. E Deus deseja que todos nós sejamos livres da maldade e da malícia. Esta é a vontade de Deus para cada um de nós. Jesus também falou sobre o fermento. E Jesus, em Mateus 16, no versículo 12, diz assim: entenderam, então, que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Agora, Jesus está dizendo que existe um outro tipo de fermento, além da maldade e da malícia. É o da doutrina. Então, não vamos recordar, quando nós olhamos um bolo ou um pão, nós não vemos fermento. Assim é a doutrina. As pessoas estão comendo as doutrinas dos homens nas igrejas, mas não percebem, porque vem na palavra, está misturado na palavra de Deus. A palavra do homem, a mente humana, o interesse humano está misturado. E os crentes estão comendo pão com fermento. Isto é, estão comendo a palavra do homem, a doutrina. Aqui Jesus disse que o fermento é a doutrina dos fariseus e dos saduceus. São duas classes de religiosos. Os fariseus cumpriam à risca a letra das Escrituras, mas na verdade não faziam o principal. Jesus falou que o principal era a fé, o amor e a justiça. Jesus disse que eles davam o dízimo até do hortelã, mas cumpriam a lei. Mas na verdade não cumpriam o principal da vontade de Deus, que é o amor, a fé e a justiça. Portanto, eles tinham uma doutrina. E é sempre assim. Todo religioso tem uma doutrina. Essa é a razão de que os crentes estão divididos, por causa de doutrina. Cada um ensina o que quer, independente do que Jesus ensinou, do que os apóstolos ensinaram. Quando isto acontece, todos ficam divididos uns contra os outros. Por quê? Porque a doutrina foi fermentada. Não é a doutrina de Jesus nem dos apóstolos. Porque a doutrina de Jesus e dos apóstolos ensina que nós somos um só povo, um só corpo. Só tem um Senhor, um Evangelho, uma igreja, só isto, um único Espírito. Mas o inimigo, para enfraquecer o testemunho do Evangelho, enfraquecer o testemunho de Deus, enfraquecer as coisas do Espírito Santo, divide os crentes pela doutrina. A coisa mais fácil que tem é nós nos dividirmos pelo ensinamento. Cada um quer ensinar de uma maneira e não nega a si mesmo. E cada um ensina num nome diferente, numa doutrina diferente. Isto tudo se tornou um fermento na massa. E nós devemos fugir e obedecer a Deus. Deus diz: não traz fermento com você. Hoje é muito comum as pessoas ficarem discutindo sobre a igreja, discutindo sobre o Evangelho. Há grandes debates por causa de doutrina. Cada um com seu fermento. Ao invés de reunir, ao invés de estar com o irmão para compartilhar Cristo, compartilha o fermento. Compartilha a doutrina que aprendeu de maneira que não é de Cristo. Toda divisão não vem do Espírito Santo, porque é só um. E a doutrina religiosa, ela divide. Portanto, Jesus falou sobre esta fermentação que existe hoje, a fermentação religiosa. Está aqui em Mateus 13. Jesus disse assim a respeito disto. Vamos ver, Mateus 13, 33. Disse-lhes outra parábola: o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Se Deus tinha proibido o fermento em nosso território, ou de carregarmos fermento em nosso coração, aqui Jesus revela por meio de uma parábola. Uma mulher toma um fermento e esconde em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. 3 medidas de farinha, segundo
a lei representa Cristo. E o que essa mulher fez? Igreja. Mulher representa a igreja. Pegou e escondeu o fermento na farinha. Então, o que está acontecendo? Como os crentes que não têm discernimento, eles comem fermento. Aonde? Misturado com Cristo, misturado com o Evangelho, misturado com a doutrina dos apóstolos. Estão todos fermentados. É impossível, muitas vezes, os crentes se assentarem em um lugar só para se reunir. Por quê? Porque cada um quer seguir um ensinamento diferente. Não pensa que está de acordo com as Escrituras. Jesus orou em João 17 que nós devemos ser um, assim como o Pai é um com Ele, e Ele é com o Pai, e Ele deve ser conosco. É este o ensinamento de Cristo, e esta é a oração de Jesus, para que nós sejamos um. Então, por que os que creem não são um? Porque estão fermentados. Isto, muitos ficam aborrecidos quando ouvem essa palavra. Mas nós devemos nos conformar com o que está escrito. O que Jesus disse está dito. O que os apóstolos ensinaram está registrado. Esta é a palavra da verdade. E é isto que nós devemos meditar. No que Deus disse, no que Jesus disse, no que os apóstolos ensinaram, e lançar fora todo o fermento. Se todos os crentes fizessem como Paulo ensina, lança fora o fermento velho, lança fora essa doutrina, e fica só com Cristo, fica só com as 3 medidas de farinha, joga fora o fermento escondido, os crentes não estão vendo. Quando você vai comer o pão, você não diz assim, olha o fermento, ninguém vê o fermento no pão, mas você come. E é assim com a doutrina, as pessoas não estão percebendo, mas estão comendo o pão fermentado. Que Jesus Cristo abra os olhos de todos os que creem e que eles queiram ter os olhos abertos. E é assim, o cego chegava e Jesus perguntava, o que você quer? Eu quero ver. Bem, se você quiser perceber esse fermento, é só pela revelação do Espírito Santo, porque ele está oculto. Vamos orar ao Senhor e dar graças, para que nós prossigamos sem fermento, somente com a doutrina de Jesus Cristo e a doutrina dos apóstolos. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo seja com todos e que todos os irmãos e irmãs não tenham fermento em sua casa. Não carreguem fermento com vocês. Os fofoqueiros gostam de carregar o fermento da fofoca. Isto é um fermento terrível. Nós devemos julgar este fermento fora, não carregar conosco, pois ele nos fará mal, pois é do adversário. Tenhamos somente a palavra de Deus. Jesus disse, devemos viver da palavra que sai da boca de Deus. Isto é justo, isto é verdadeiro. Que a graça e o amor de Jesus Cristo sejam com todos vocês. Fiquem na paz do Senhor.